E aí, rapaziada, pronto para mais uma hora de história? Bom dia, rapaziada. Hoje eu vou passar para vocês algumas informações complementares relativas à leitura que eu indiquei para vocês nas tarefas que estão sendo enviadas pela escola. A gente vai falar um pouquinho da questão do iluminismo. Bem, o que é mais importante para a gente falar quando a gente estuda o iluminismo? O iluminismo, primeiro, ele é a linha de pensamento que vai levar à troca de período histórico que vai ocorrer a partir da Revolução Francesa de 1789. Mas as ideias iluministas, elas são o grande cerne, elas são o grande momento em que a humanidade vai começar a adotar uma nova linha de pensamento que vai levar à Revolução Francesa. E essa linha de pensamento é o iluminismo. Bem, o iluminismo, ele vai ser uma coisa completamente contrária à questão do que é o absolutismo. Por quê? Porque quando o absolutismo foi implantado na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, era necessário colocar um governo forte, um governo centralizado, a figura de um rei, de um Estado forte, para que tu pudesse organizar melhor a sociedade. Só que agora se passaram 300 anos e essa centralização não é mais necessária. Ou seja, a nova linha de pensamento, os novos economistas, o iluminismo ele é uma consequência de ideias, de pensamentos, de várias mudanças que vão ocorrer na sociedade. E os iluministas, eles vão ser severos, eles vão ser muito críticos à questão do absolutismo. Por quê? Porque os iluministas, eles defendem ideias novas, eles defendem outras linhas de pensamento que não condizem com o sistema absolutista. Quando o absolutismo foi implantado, existiu uma linha de teóricos que defendeu a ideia do absolutismo, ou seja, a ideia de um Estado forte, como o bispo Bossuet, que elaborou a chamada teoria do direito divino, que disse que os reis tinham poder porque esses reis eram representantes de Deus na Terra. O iluminismo, por sua vez, ele também vai apresentar a sua linha de teóricos. E nós temos vários pensadores que vão apresentar argumentos tão importantes como aqueles argumentos apresentados pelos defensores do absolutismo. Antes de qualquer coisa, para a gente entender também o iluminismo, é necessário a compreensão de que os iluministas, eles não fazem parte de um clube ou parte de um ciclo de amigos ou de filósofos que se encontraram e resolveram de uma hora para outra fazer um movimento. Não. O iluminismo, ele é algo que começa lá pelo século XVII com algumas novas ideias e ele vai seguindo ao longo do tempo até culminar na Revolução Francesa de 1789. Tu tens na Escócia, na França, na Inglaterra e também, além dessa questão dos grandes pensadores, a gente também tem que destacar que o iluminismo ele não ficou restrito à Europa. Apesar do berço do iluminismo ser a França, do século XVIII,
O iluminismo também ele está ligado diretamente à Revolução dos Estados Unidos, cujo sistema político e econômico ele foi criado após a independência com base nas ideias iluministas, e até no Brasil. No Brasil nós temos a Revolta de Vila Rica e temos a Inconfidência Mineira, no qual participou o José Joaquim da Silva Xavier, que é o Tiradentes. E a Inconfidência Mineira também ela veio de ideias vindas da Europa, ideias iluministas. Dito isso, a gente vai tentar apresentar rapidamente aqui alguns precursores ou alguns nomes importantes dentro do iluminismo, que seriam os teóricos, aqueles caras que defenderam essas ideias. Essa criatura que eu estou mostrando para vocês aqui chama-se Jean-Jacques Rousseau. O Rousseau, ele é um iluminista, mas ele serve bem de exemplo ao que eu tinha dito para vocês, de que os iluministas não eram um bando de amigos que se reuniam num clube. Porque o Rousseau brigava com todo mundo, ele não se dava com ninguém, ele era conhecido como brigão. Por quê? Porque alguns iluministas, eles não se colocavam contra a monarquia. Eles defendiam essas ideias, mas eles até entendiam que era possível tu teres um governante, tu teres um rei. O Rousseau não. O Rousseau foi o primeiro cara que disse o seguinte: eu sou contra a monarquia e eu quero um governo popular. Eu quero um governo regido pelo povo. Para a época, é uma coisa completamente maluca, uma coisa completamente doida. Mas pode-se dizer que ele é o primeiro cara que apresentou essa ideia e futuramente vai dar os alicerces ao que a gente conheceu como comunismo, principalmente na Revolução Russa, onde o comunismo e o socialismo eles defendem uma ideia de governo popular. E o Rousseau foi o primeiro cara que apresentou esse tipo de proposta. Eu vou apresentar para vocês essa criatura aqui, que é um cara chamado Adam Smith. E depois do Adam Smith, esse outro aqui, que é o John Locke. O que é importante tanto do Adam Smith como do John Locke? Os dois foram iluministas dentro da área econômica. Os dois apresentaram ideias que futuramente vai se constituir no chamado liberalismo econômico. O que é liberalismo econômico? Essa liberdade que eles falam, liberdade econômica. Por quê? Porque até o período do iluminismo, o absolutismo e os estados modernos, o que eles faziam? Eles tinham um controle rigoroso sobre a economia. A concorrência, preço, o equilíbrio da balança comercial, nunca comprar mais do que tu vende. E o Adam Smith e o John Locke, eles defendiam o quê? Que o Estado não pode interferir na economia. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre esse outro cara aqui, que é o Barão de Montesquieu. O Montesquieu, ele defende que o governo ele deve ser dividido. Mas por quê? Porque o governante ele não pode governar sozinho. Ele precisa se submeter a leis, ele precisa também dar satisfação sobre os seus atos, e ele criou a sua famosa obra chamada O Espírito das Leis, aonde ele é o primeiro cara que vai trabalhar a questão do poder executivo, legislativo e judiciário. Aí tu até pode me perguntar, tá, professor, mas qual é a moral disso? Moral é muito simples. A partir do momento que tu divide o poder, tu não consegue concentrar ele na mão de uma única pessoa. Os iluministas, eles, além de apresentarem essas novas ideias, eles têm um inimigo em comum, que é a Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica apresenta ideias que ligam o Estado diretamente à religião.
Os iluministas, eles defendem o quê? A razão, novas ideias, o chamado empirismo, que é o quê? Experimentação. Tu não pode aceitar uma ideia e essa ideia ser perpétua. Essa ideia não pode mudar. É isso que a Igreja Católica colocava. Eu vou dar, por exemplo, o rei no poder. Mas por que o rei precisa ficar constantemente no poder? Não, porque é assim, sempre foi assim. Tá, mas por que não pode mudar? Se uma ideia nova é apresentada, mesmo que ela funcione, ela não vai se tornar uma coisa perpétua. Ela sempre vai ficar à mercê de novas experimentações, ela vai ficar à mercê de mudanças. Nada, na verdade, é imutável. E um dos caras que trabalha muito essa questão da razão, essa questão do experimento científico, é esse camarada aqui chamado de René Descartes. É o cara que vai pregar o seguinte: razão, ciência, experimento. Eu não posso aceitar uma ideia e não duvidar dela, e não trabalhar em cima dela, não racionalizar em cima dessa ideia. Isso é que é o importante. Eu não posso simplesmente aceitar, dando como, por exemplo, a questão do rei. O rei não pode dar satisfação dos seus atos a ninguém. Por que não? Por que o poder não pode ser dividido? Por que se esse rei não fizer um bom governo, por que ele não pode ser contestado? Por que ele não pode ser tirado do poder? Por que o rei não tem que dar satisfação dos seus atos? Passado essas explicações, a gente vai então para a última parte, que a gente vai trabalhar um pouquinho, que é a questão do despotismo esclarecido. O que é o despotismo esclarecido? Calma, eu vou explicar. Não te apavora, o nome pode ser horroroso, mas é uma coisa bem simples de se entender. O despotismo esclarecido, ele se trata do seguinte: alguns reis resolveram adotar algumas ideias iluministas, resolveram chamar alguns filósofos, alguns pensadores iluministas e se aconselhar com esses caras. E alguns governos fizeram bom uso dessas ideias. Um dos monarcas que adotou bem essa ideia é essa moça que eu estou mostrando aqui para vocês, que é a Catarina da Rússia. A Catarina da Rússia, inclusive, que não era russa, ela era alemã, ela casou com o herdeiro do trono russo e ela acabou adotando o nome de Catarina, ela deu um golpe, tirou o marido e ela assumiu, e ela inclusive é considerada até hoje, entre os grandes monarcas da história da Rússia, ela é considerada uma das figuras mais importantes. Ela adotou algumas ideias iluministas e ela fez grandes modificações na área da educação, na área social, na área econômica, e o governo dela foi bem sucedido por causa disso. A Rússia sofreu um processo de expansão muito grande. Em partes, o que eu passei para vocês hoje é isso aqui. Depois eu volto com num segundo capítulo, num segundo vídeo, se for possível, com a Revolução Francesa. Eu espero ter sido útil e, lembrando, leiam os capítulos que eu indiquei e esse vídeo ele vai dar para vocês um norte do que a gente vai ver ainda quando voltarmos aos dias letivos e junto com o texto que eu passei para vocês, ok? Eu agradeço muito a atenção, espero que estejam todos bem. Um grande e forte abraço.